Na manhã de domingo, 9 de agosto, um homem pulou o muro dos fundos de um hotel na QND 13, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal, e desapareceu pela rua. Dentro do prédio, funcionários ouviram uma discussão intensa em um dos quartos. Quando entraram, encontraram um hóspede de 52 anos morto. O homem que saltou o muro levava um boné na cabeça. Naquele momento, era um detalhe sem importância nenhuma. O tipo de coisa que ninguém anota. E foi exatamente esse boné que desfez a fuga dele no dia seguinte. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você acompanha o Brasil em Alerta, se inscreva no canal e ative o sininho. É isso que faz esses casos chegarem a mais gente e é isso que permite contar cada um deles inteiro, do começo ao fim, sem resumo de 2 minutos. Deixe também nos comentários de que cidade você está assistindo. A gente lê tudo. E agora volte comigo para dentro daquele quarto, porque as 8 horas que antecederam a descoberta do corpo continuam sendo a parte menos esclarecida desta história. Eles chegaram juntos. Isso é o que as imagens mostram e é o ponto de partida de tudo o que veio depois. Um hotel na QND 13, com recepção operando naquela hora. Os dois alugaram um quarto por volta de 1 da manhã daquele domingo. As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram a entrada dos dois. Esse registro é mais importante do que parece. Não porque mostre alguma coisa extraordinária, mas porque fixa um fato simples que, 2 dias depois, seria a base de tudo. Por volta de 1 da manhã daquele domingo, 2 pessoas entraram juntas naquele endereço. Uma delas não saiu. O que aconteceu nas horas seguintes é, até hoje, o buraco central deste caso. As fontes consultadas são precisas sobre o intervalo e mudas sobre o conteúdo. Segundo a investigação da 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Norte, cerca de 8 horas se passaram entre a chegada dos dois ao hotel e o momento em que uma discussão dentro do quarto evoluiu para agressão. 8 horas, da madrugada até amanhã, e não há na cobertura disponível até o fechamento desta apuração nenhuma reconstituição do que foi dito, do que foi feito ou de como aquilo escalou. Nenhuma das fontes consultadas registra testemunha presencial ou gravação do interior do quarto. Há um intervalo de 8 horas e há o que veio no final dele. 8 horas é muito tempo. É mais do que uma noite inteira de sono. É mais do que a jornada de trabalho da maior parte das pessoas que dormiam naquela quadra. Durante todo esse período, os 2 homens estiveram dentro do mesmo quarto, e nada do que se passou ali foi registrado por câmera, por testemunha ou por qualquer outro meio de conhecimento público. Tudo o que se conta hoje sobre esse intervalo veio depois, e veio de uma única voz. Guarde isso, porque é exatamente o ponto ao qual esta história vai voltar no final. E convém marcar desde já o que isso implica para tudo o que vem depois. Um caso em que o intervalo decisivo não tem testemunha nem registro é um caso que depende inteiramente do que a perícia conseguir reconstruir. Não do que alguém conte, do que o corpo, o quarto e os objetos permitirem estabelecer. O que veio no final foi barulho. Funcionários do hotel ouviram uma discussão intensa vindo do quarto. Foi suficiente para que fossem até lá. Quando entraram, encontraram o hóspede de 52 anos morto. A partir daqui, a descrição vem dos registros policiais reproduzidos pela imprensa, e é dura. A vítima apresentava 36 perfurações provocadas por golpes de faca, segundo esses registros. O que esse número indica sobre a dinâmica da agressão é matéria de laudo, e o laudo não é público. Esse número aparece de forma coincidente em pelo menos 4 veículos do Distrito Federal, todos citando a mesma origem, o que os policiais encontraram no local. Não é estimativa de testemunha nem número que circulou em rede social. É o que consta dos registros da ocorrência. E além das perfurações, os policiais encontraram uma escova de dentes introduzida em um dos olhos do homem. Esse é o quadro que a equipe do hotel encontrou ao abrir a porta. É também o quadro que definiu o tamanho da resposta que veio a seguir, porque uma ocorrência assim não entra na rotina de nenhuma delegacia como mais um registro. O segundo hóspede já não estava no quarto. Ele não saiu pela frente, saiu pelos fundos, pulando o muro do estabelecimento. Quem sai pela porta não precisa saltar nada. E aqui está o detalhe que faz este caso ser este caso, e não outro. As mesmas câmeras que gravaram a chegada dos dois, 8 horas antes, gravaram também a saída de um só. A entrada estava registrada. A fuga estava registrada.
O que existia na prática era um documento visual com duas pontas: quem entrou e quem saiu. E no meio, um quarto sobre o qual as imagens não podiam dizer absolutamente nada. Câmera de segurança funciona assim. Ela não conta história, ela marca horário. Diz que alguém entrou, diz que alguém saiu e não diz mais nada sobre o que houve entre uma coisa e a outra. O valor dela numa investigação não está no que revela, está no que fixa. Um rosto, uma hora, uma direção. O homem que pulou aquele muro sumiu na quadra. E o que ele levou consigo, sem trocar e sem descartar, já estava gravado. Não o rosto apenas, a roupa e o boné. Mas como se chegou até aqui? Para entender o que aconteceu naquele quarto, e principalmente o que veio depois, é preciso saber quem era o homem encontrado morto. Ele se chamava Wallace Fidelis da Silva, tinha 52 anos, e estava em Brasília havia cerca de 2 meses. Wallace tinha se mudado para a capital federal em junho deste ano. No dia 1º daquele mês, começou a trabalhar como técnico terceirizado no Senado Federal, contratado por meio da empresa Plansul, na função registrada oficialmente como técnico em conservação e restauro. A imprensa o descreveu como restaurador de obras de arte do Senado. O registro administrativo da própria casa é mais preciso quanto ao cargo, e vale usar o termo exato, porque ele descreve melhor o trabalho. Conservação e restauro é uma profissão de paciência. Quem trabalha nessa área não lida com o espetacular, lida com o que está se desfazendo devagar. Papel que amarela e fica quebradiço. Encadernação que se solta. Tinta que descasca. Umidade que entra onde não deveria. Metal que oxida. Fibra que perde resistência e se rasga ao primeiro manuseio. O trabalho consiste em estabilizar um objeto que o tempo está desmontando, diagnosticar o que está acontecendo com o material, escolher a intervenção mínima possível, aplicar o que é reversível e evitar o que não é, e devolver a peça em condições de durar mais algumas décadas. É um ofício técnico e silencioso, que exige formação específica, mãos treinadas e uma quantidade de horas sentado que ninguém vê. O resultado, quando é bom, é justamente aquilo que não se nota. Wallace não era servidor concursado do Senado. Era funcionário de uma empresa contratada, alocado para prestar serviço dentro da casa. Seu nome constava de um registro administrativo público de terceirizados, e foi esse registro que permitiu confirmar depois, com precisão, qual era a função que ele exercia. No Senado, Wallace atuava na preservação e na restauração de documentos históricos, obras raras e peças de arte do acervo, sob responsabilidade da Secretaria de Gestão da Informação e Documentação. É o setor responsável pela guarda da memória documental da casa. Era esse o trabalho dele, e fazia 2 meses e 8 dias que ele o exercia em Brasília, quando foi encontrado morto naquele quarto de hotel. Sobre a vida pessoal de Wallace, sobre onde morava na cidade, sobre com quem convivia, as fontes disponíveis não trazem informação. E há um ponto que precisa ficar absolutamente claro desde já, porque é o ponto onde este tipo de caso costuma derrapar. A natureza da relação entre Wallace e o segundo hóspede não está estabelecida em nenhuma das fontes consultadas. Não se sabe se eles se conheciam antes daquela madrugada, há quanto tempo ou em que circunstância. Qualquer afirmação nesse sentido seria invenção, e invenção sobre um homem que não pode mais responder. O lugar onde tudo aconteceu também merece uma linha. Taguatinga é uma das regiões administrativas mais antigas do Distrito Federal. Nasceu no fim dos anos 50, antes da inauguração de Brasília, para abrigar quem estava construindo a capital, e nunca mais parou de crescer. Hoje é uma cidade dentro da cidade, com comércio próprio, avenidas próprias e uma identidade que ninguém confunde com a do plano piloto. A QND 13 fica em Taguatinga Norte, numa área de quadras residenciais e comércio de rua, com hotéis de diária baixa que atendem trabalhadores em trânsito, gente de fora e hospedagem de curta duração. Nada na cobertura consultada vincula o caso à operação policial, disputa territorial ou presença de facção. E a investigação coube a quem tinha que caber, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 17ª Delegacia de Polícia, que responde justamente por Taguatinga Norte. Vale marcar a diferença, porque ela é constantemente confundida. A Polícia Militar é a força ostensiva, a que patrulha, a que chega primeiro.
A Polícia Civil é a polícia judiciária. É ela que instaura o inquérito, ouve testemunhas, requisita perícia, pede medidas ao juiz e constrói o caso que um dia vai parar nas mãos do Ministério Público. Neste caso, quem trabalhou foi a Civil, e o trabalho começou com um corpo, um quarto e uma gravação. O que a 17ª DP tinha em mãos na manhã de domingo era pouco e era muito ao mesmo tempo. Pouco, porque não havia identificação. Nas informações divulgadas, o homem que pulou o muro não estava identificado naquele momento. Muito, porque havia imagem. As câmeras do hotel tinham gravado a chegada dos dois e tinham gravado a fuga de um. Isso significa rosto, significa estatura, significa roupa, significa principalmente um ponto de partida. Segundo o noticiado, os investigadores trabalharam a partir dessas imagens e do que a própria corporação descreveu como outras diligências. E é aqui que a apuração pública encontra seu limite. E é honesto dizer isso em vez de preencher o vazio. As fontes consultadas não detalham quais foram essas outras diligências. Não se sabe se houve rastreamento do celular subtraído, se houve reconhecimento por parte de alguém, se houve informação de terceiros, se houve consulta a registros anteriores. Não há na cobertura disponível número de inquérito, duração de apuração, nem descrição do trabalho interno que ligou uma gravação de segurança a uma localização concreta na cidade. O que se sabe é o resultado. Na segunda-feira, 10 de agosto, menos de 2 dias depois do crime, policiais civis localizaram o homem no centro de Ceilândia, região administrativa vizinha, uma das mais populosas do Distrito Federal. Segundo o Correio Brasiliense, ele estava em situação de rua. E foi no momento dessa abordagem que a peça se encaixou. Quando foi abordado, usava o mesmo boné que aparece nas imagens das câmeras do hotel. É isso. As fontes consultadas não descrevem perseguição, cerco nem operação com nome oficial. Foi um objeto comum, de uso diário, que ele não trocou e não descartou. E foi o que os investigadores constataram no momento da abordagem, o mesmo boné das imagens. Quem narrou publicamente essa parte foi o delegado Tiago Boing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia, em declarações reproduzidas pela imprensa do Distrito Federal. O homem foi autuado em flagrante pelo homicídio. E aqui é preciso ter cuidado com as palavras. Autuação em flagrante não é condenação, não é sequer acusação formal. É o documento que a autoridade policial lavra ao formalizar uma prisão, e é o ato que abre a etapa seguinte do processo. A partir dele, o caso segue para a audiência de custódia, em que um juiz avalia a legalidade da prisão e decide se ela se converte em preventiva, se é relaxada ou se o preso responde em liberdade provisória. Essa audiência acontece em prazo curto, em regra em até 24 horas depois da prisão, e não julga o mérito, não decide se a pessoa é culpada, decide apenas se ela vai responder ao processo presa ou solta. Depois vem a conclusão do inquérito e o envio ao Ministério Público, que decide se oferece ou não denúncia. Só quando essa denúncia é recebida pela Justiça é que existe um réu, e só ao final de tudo, com sentença transitada em julgado, é que existe um condenado. Neste caso, até o fechamento desta apuração, o que existe é um suspeito preso em flagrante. Nada além disso. A identidade dele não foi divulgada pelas fontes consultadas. Mas não foi só isso. Além do homicídio, ele foi autuado também por furto. Segundo a apuração da Polícia Civil reproduzida pela imprensa, o celular da vítima foi levado do quarto depois da morte. Vale dizer o que isso significa e o que não significa. A autuação por furto diz respeito à subtração do aparelho e não altera, por si só, a tipificação do homicídio. São dois fatos distintos dentro da mesma ocorrência, e cada um segue a sua própria classificação penal. Que peso essa subtração terá na leitura que o Ministério Público fizer do conjunto é matéria da fase seguinte, e não está decidido. E há uma razão para insistir nisso ao longo de todo este relato. Em casos como este, a distância entre o que a polícia formaliza numa autuação e o que a justiça estabelece no final costuma ser grande, e quase sempre leva anos. Contar o caso agora significa contar uma fase, não um desfecho. Resta a versão que o próprio suspeito apresentou em depoimento, e ela precisa ser tratada exatamente como o que é, uma versão. Segundo o relato do delegado adjunto da 17ª DP à imprensa,
O homem afirmou que tinha ido ao hotel com a vítima para consumir drogas. Disse que dormia e que teria sido acordado pelo outro homem, que, segundo essa mesma versão, estaria nu e sobre o corpo dele. O suspeito alegou ter reagido a essa situação com golpes de faca. Isso é o que ele declarou. Não é o que a investigação estabeleceu. A imprensa registrou explicitamente que essa versão será analisada ao longo da apuração, e é assim que ela tem que ser tratada aqui, como uma alegação apresentada por quem estava sendo preso, sem que as fontes consultadas registrem confronto dessa versão com perícia ou laudo. Não há, nas fontes consultadas, confirmação de nenhum dos elementos dessa narrativa. Não há confirmação da motivação. Não há confirmação sobre o vínculo entre os dois. Não há decisão judicial publicada sobre o caso. Não há resultado divulgado de audiência de custódia. Não há denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E não há perícia concluída de conhecimento público. Também não foram divulgados, até aqui, o nome do suspeito, a idade dele ou qualquer antecedente confirmado por fonte oficial. Este relato foi montado com o que a imprensa do Distrito Federal apurou nas primeiras 48 horas e com o registro administrativo público que identifica a vítima. Não havia, no momento desta apuração, decisão judicial acessível sobre o caso. Wallace Fidelis da Silva não está aqui para apresentar a versão dele. Essa é exatamente a razão pela qual a versão do outro lado não pode ser narrada como se fosse o que aconteceu. Wallace passou os últimos 2 meses da vida consertando coisas feitas para durar mais do que as pessoas que as fizeram. Documentos, obras raras, peças que atravessaram décadas porque alguém, em algum momento, se sentou diante delas com paciência e as estabilizou. Era um trabalho que ninguém vê e que só aparece quando falta. O que sobra dele agora é um inquérito em andamento numa delegacia de Taguatinga Norte. Um homem preso em flagrante cuja identidade não foi divulgada. Um celular levado do quarto, uma gravação de segurança com 2 pontas e um vazio de 8 horas no meio. E um boné que ninguém teria notado se não fosse a única coisa que a pessoa que fugiu não trocou nem deixou para trás. O que aconteceu dentro daquele quarto ainda vai ser determinado. E é a justiça, não o relato de uma das partes, que vai determinar.